Irmãos, bem-vindos para mais um estudo das Parashot, né? Então nós estamos agora no livro de Shemot, Êxodo, com a 17ª Parashá, com o nome Itró. Então eu digo um Baruch Rabá, bem-vindo a todos, né? E que o Eterno abençoe a cada um. E que realmente esses ensinamentos da palavra realmente entrem em cada um de nós, né, para todos nós crescermos em sabedoria, em conhecimento aí das Escrituras de Hashem, o nosso amado Hashem. Então, como já falei, é a 17ª Parashá, de nome Itró, que significa Jetro. Então Jetro é o sogro de Moisés. Então vamos lá para o resumo, né? Um breve resumo aí sobre a explicativa de hoje, que diz: item 1. O sogro de Moshe traz-lhe sua mulher e seus filhos. A nomeação de auxiliares, número 2. Número 3, Hashem fala com Moshe no Monte Sinai. Item 4, as 10 palavras, né, da Torá, as 10 palavras, ou o decálogo, né, os 10 mandamentos. E item 5, leis acerca dos altares. Então aqui só fazendo algum comentário rapidinho para cada um desses itens aqui. É que, no caso, o sogro de Moshe, quando traz até Moisés, o sogro de Moisés, no caso, Itró, vem até ele e traz consigo a sua mulher, Tzípora, e seus filhos, né? Então, a chegada de Itró até Moisés foi em razão da abertura do Mar Vermelho, a pergunta, ou outro motivo. Então, todos nós sabemos que a maior alegria, o maior incentivo, o ânimo que Itró teve, né, para vir se aproximar de Moshe, não foi exatamente pela abertura do Mar Vermelho ou pelas 10 pragas que aconteceram no Egito, mas foi por algo assim realmente que chamou a atenção, porque foi algo que realmente ele viu como o povo hebreu realmente tinha tomado posse assim, dos ensinamentos, né, para pôr em prática através da palavra e através de algumas atitudes. A batalha contra Amaleque, né, que o Eterno deu a vitória ao povo hebreu. E isso chamou a atenção, já que Amaleque tinha um exército muito forte, muito bem organizado, muito bem preparado belicamente. E mesmo assim, o Eterno deu a vitória para o povo hebreu, né? Então, essa vitória não teve assim algo tão grande, digamos, em fenômeno natural, né, que chamou atenção assim, mas o poder da palavra de Hashem e como o povo creu, né, e eles declararam que a vitória sobre esse povo, e também aquela experiência quando Moisés levantava os braços, né, a vitória prevalecia sobre o povo hebreu, e quando Moisés abaixava os braços, os amalequitas que prevaleciam, mas no final das contas prevaleceu a vitória para o povo hebreu. Então esse tipo de atitude que realmente essa vitória contra Amaleque que chamou a atenção e de Itró que realmente fez a diferença para ele se aproximar até Moisés. A nomeação de auxiliares, quando Itró, antigo sacerdote,
ele pesquisou outros cultos do mundo, afora aí, e exclamou: agora sei que Hashem é maior que todos os deuses, e realizou o maior Kiddush Hashem possível, a santificação do nome do Eterno. Então, o que realmente é a mensagem desse item 2 aqui que eu quero dizer? Que o Eterno usou Itró para dar um bom conselho para seu genro Moisés, né? Mas que isso aconteceu depois desse encontro, quando realmente Itró teve uma experiência genuína com Hashem, né? E abraçou o Deus de Israel. Ele teve realmente essa experiência, não foi algo tão simples, né? Porque aconteceu, foi algo bem... porque ali diz que houve uma santificação do nome do Eterno, um Kiddush Hashem, né? Um partir do pão, né? Tomaram vinho, partiram o pão. E para acontecer isso não iria acontecer, por exemplo, com Moisés, o povo hebreu, com uma pessoa que fosse estranha a essas coisas. Mas quando ele realmente declarou e disse: agora sei que o Eterno é maior que todos os outros deuses, daí houve uma mudança na mente e no coração dele. Então, nada mais, nada menos aconteceu ali do que uma novidade de vida para Itró. Logo em seguida, depois disso, o Eterno abençoou para que ele desse a boa orientação para Moisés. Um homem de visão, um homem de experiência, um homem que conhecia os reinos do mundo, né? Tinha bastante experiência, assim, bastante visão. Um homem, nós chamamos por aí como um grande empresário, assim, um homem visionário, né? Um homem visionário, que tem visão das coisas. Então, ele realmente veio a ser luz para Moisés naquele momento que Moisés estava realmente numa situação bem singular. O item 3, Hashem fala com Moisés no Monte Sinai. Aqui o comentário é que Moshe subiu a Deus e chamou o Eterno desde o monte. Então, acho que os irmãos já ouviram esse comentário antes, em outros estudos, né? Que nós sabemos que o local especial no tabernáculo de Moisés chama-se lá o Santo dos Santos, né? E que ali realmente é manifestada a presença de Hashem, e que Arão, o sacerdote, entra, somente ele adentra nesse local uma vez por ano, além daquelas cortinas, né? É o Santo dos Santos. Então, é o local onde há a manifestação da glória do Eterno. Então, o que eu quero dizer? Que aqui também, como é um local muito nobre, muito íntimo ali, da santidade de Deus, o Mishkan, o Santo dos Santos, que o Santo dos Santos nada mais é o próprio tabernáculo de Moisés, toda a configuração do tabernáculo de Moisés, principalmente o lugar santo e o Santo dos Santos, nessa mesma configuração do Monte Sinai. É como se Hashem trouxesse o Monte Sinai, o alto do Monte Sinai, onde estava a presença de Deus ali, de Hashem, trouxesse para o tabernáculo de Moisés no deserto. Então, que é um local de origem onde o Eterno chama. Ele nos chama desde a parte externa, que nós estamos, para quem não nasceu de novo, você está lá fora do pátio externo, você passa pelo portão, entra no átrio, passa pelo altar de holocausto, a bacia de bronze, entra no santo lugar, e depois a entrada final, né? O último acesso no Santíssimo Lugar. Nosso entendimento hoje em Yeshua, né? Cada um que nasce de novo, esse acesso ao Santíssimo Lugar, ele é livre
através de Yeshua. Amém? Então, isso que eu quero dizer. E as 10 palavras, aqui eu fiz um paralelo, eu fiz um comparativo, que diz assim: visito a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e quartas gerações, aos que me aborrecem, e faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam. Isso está em Êxodo 25 e 6. Isto é somente 0,2% para os que o aborrecem. Então, vocês vejam que é uma... assim, por que Rocha Jair, por que você escreveu isso? Para nós vermos, nós termos uma noção do amor e da multidão das misericórdias, como o Eterno é longânimo, assaz benigno e é paciente para conosco. Ele nos ama, Ele espera, Ele dá outra chance, Ele espera, Ele perdoa, Ele é paciente, né? Então, até 2000 gerações aos que me amam, né? Ele abençoa, né? E Ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos sobre as terceiras e as quartas gerações aos que aborrecem. Qual que é essa diferença? 2000 para terceira e quarta gerações, né? É uma diferença muito, muito grande. Então, para os que aborrecem, né? Ele, digamos, vamos dizer assim, as maldições do Eterno é para apenas 0,2% para os que o aborrecem. O que é 0,2%? O que significa isso? Então, 0,2% é a quinta parte de 1%. É menos de 0,5%. Se fosse a metade de 1, seria 0,5%. Então, como é 0,2, você pega 1% e divide em 5 partes. Vai dar 0,2. Então, é muito pouco em relação à quantidade de bênçãos e das misericórdias do Eterno, né? Mas tudo isso aí eu estou falando por causa da... qual que é a referência? A referência são a Torá. A Torá, as 10 palavras, a lei, né, a lei do Eterno, a lei de Hashem, a Torá, que é instrução e ensino, né? Então, os que obedecem a Torá, ele faz as misericórdias, as bênçãos do Eterno até 2000 gerações, né? E para os que desobedecem, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos somente até terceiras e quartas gerações. Amém? Vamos continuar. Então, a notícia se espalhou, como eu falei para você, o Itró e muitos outros, né, muitas outras pessoas, outros líderes de outras civilizações souberam. As 10 pragas, o mar dividido, a grande vitória sobre Amaleque, né? Itró ouve todas essas coisas e se reúne com o seu genro, né? Mas no segundo dia de acampamento, ele vê Moisés só, ele vê, puxa, tem alguma coisa muito errada aqui com o meu genro. Eu pensei que ia chegar aqui e ver o meu genro alegrinho, né, com essa vitória sobre Amaleque. Não. Ele viu uma situação bem ruim, né? Uma multidão de pessoas cercando Moisés sozinho no meio daquela multidão lá, ajudando a todos a resolver. Quer dizer, você imagina, às vezes quando a gente vai no centro da cidade, nós vemos uma fila em volta da quadra, e nós dizemos, nossa, que multidão de pessoas, o que será que essas pessoas estão naquela fila enorme ali, né? Então, imagine essa fila multiplicada por 1000. É uma multidão enorme de pessoas assim. Quer dizer, mesmo Moshe se dispondo a atender essa grande fila, 24 horas por dia seria pouco tempo para ele dar conta de toda aquela multidão, né? Então, realmente, isso chamou muito a atenção de Itró, e Itró disse para Moisés, o que você está fazendo simplesmente não é bom, Moisés. Simplesmente não é bom. Você ficará totalmente sobrecarregado.
O que você está fazendo é muito, muito pesado. É muito pesado. Você não pode continuar fazendo isso sozinho. Então eu grifei algumas palavras aqui, não é bom, você não pode fazer, e a palavra sozinho. São três conotações de Itró para Moisés que nós vamos trabalhar em cima dessas palavras aí que eu grifei, né? Então, Itró disse: Moisés, você deve ensinar a Torá para esse povo, né? E procurar, sair no meio da multidão e encontrar homens capazes, e nomeá-los juízes, pessoas de primeira instância, né? Aí você terá uma organização forte para ajudar todo esse povo aí, né? Mas o que mais tem pela frente? O que mais a Torá está nos dizendo? Que não devemos assumir muitas coisas para nós, e sim delegar. A palavra-chave é delegar. Então, às vezes, empresários, né, gerentes, administradores, pessoas assim que têm algo que envolve muitas pessoas, né, um banco, uma empresa, uma instituição. Então, se essa pessoa não souber delegar, essa pessoa com certeza ela vai ter problemas. Então, a palavra-chave é delegar. Então, um conselho útil para aqueles que buscam organização, mas também nós sabemos que a Torá não dedica muitos capítulos a isso. Exatamente esse ponto, nós vemos que é uma questão de bom senso, né? Tem muitas coisas na Torá que te induz, na leitura, nos estudos, te induz assim a você ter bom senso das coisas, né? Então, por que essa questão do uso do bom senso também está na Torá? O que está por trás disso, né? Vamos dizer assim. Na crítica de Itró, que não é bom, na crítica de Itró, Lotov, não é bom. Aquelas palavras, três frases, né, que eu grifei para vocês em amarelo. Lotov não é bom, e não é bom, isso que tu faz não é bom, em Êxodo 18, 17. Então, essa frase não é bom, realmente não existe, já existe, irmãos, essa frase em algum outro lugar? Isso não é algo já comum, que nós já vimos isso nesses estudos da Torá? Quando nós nos lembramos do livro de Bereshit, de Gênesis, Adão sozinho. Opa, então já localizamos ali quando nós vemos a época antes de Hashem estabelecer, né, criar Eva, Havá, para Adão, ele estava sozinho. Então, Êxodo 18, 17. Isso que tu faz não é bom. Deus diz, Hashem diz, na história do Jardim do Éden, em Gênesis 2, 18, não é bom que esteja o homem só. Quando eu falei Adão estava sozinho, não é bom que o homem esteja só. Então, são as mesmas palavras, Lotov, não é bom. Não soa como uma frase única, mas pensando a respeito, os dois Lotov não estão realmente descrevendo o mesmo problema? Nos dois casos, alguém está sozinho. Nas duas situações, tanto Moisés quanto Adão estão sozinhos, nas duas situações. Porém, eles não deveriam estar sozinhos. Essa que é a questão. Eles estavam sozinhos, mas algo tem que ser consertado, tem que ser ajeitado para eles deixarem de estar sozinhos, né? O princípio ali do problema é estar sozinhos, mas tem algo para acontecer pela frente. Adão não tem ninguém com ele no jardim, e Moshe não tem ninguém com ele para julgar.
O fato deles estarem sós é descrito com a mesma raiz da palavra levad. A mesma raiz de levad, onde Hashem diz: não é bom que esteja o homem só. No caso, ali o só é levador, Gênesis 2:18. Só, palavrinha só, sozinho. Só ou sozinho, né? E Tró diz: Lo tural, não poderás fazê-la. Lembra no comecinho aquelas 3 frases que eu grifei em amarelo, né? Então, Lo tov não é bom. Voltando um pouquinho, Lo tural, não poderás fazê-la. Lo tov não é bom. E levad errar, que também é sozinho. Isso que você está fazendo não é bom. E você não pode fazer isso sozinho. Então, aquelas 3 frases, no caso, não é bom, você não pode fazer e sozinho, não pode fazer isso sozinho. Então, essas 3 palavras, elas têm uma conotação para as 2 situações, tanto para Itró quanto para Adão, que os 2 estão realmente sós, e isso realmente não é bom. Então, o que mais liga as 2 histórias? Hashem e Itró dizem que a solução para estar só, para resolver o problema do estar só, é ter parceiros. Adão precisa de um parceiro e Moshe de vários parceiros, não só um. Então, nós lembramos como Adão e Moshe conseguem esses parceiros. Como é que Havá ou Eva aparece para Adão, irmãos? De que forma ela aparece? Do nada? Após Hashem dizer que Adão precisa de um parceiro, a Torá diz assim, a Torá diz: Hashem formou da terra todos os animais selvagens e todos os pássaros do céu. Isso está em Gênesis 2:19. Então nós sabemos lá na história de Bereshit, que o Eterno estabeleceu o homem na face da terra, Adão, e os animais, né? Apareceram os animais, os pássaros, né? E nós sabemos que o Eterno, ele trouxe os animais até Adão, mas Havá não existia ainda. Ele trouxe os animais até Adão para ver como os chamaria. E o homem, Adão, realmente deu um nome para cada animal. Então você hoje, quando você diz assim, leão, um cavalo, um carneiro, uma vaca, então você sabe que aquele animal é uma vaca, aquele animal é um carneiro, aquele outro animal é um leão, você sabe, mas a origem disso, de onde que é? Adão que deu o nome para cada um deles, né? Então, só que tem uma coisa que chamou a atenção aqui, nessa situação. Quando Hashem envia esses animais até Adão, para Adão estabelecer, dar um nome para cada um desses animais, Adão talvez pensou, um desses animais pode ser meu companheiro, pode ser um ajudante meu, né? Assim como nós temos animais no dia a dia dos povos, das famílias, antigamente, né? Como que as vacas, né, ajudavam os homens, os cavalos, os carneiros, tanto para vários tipos de situações, para alimento, para lã, para vestimentas, né? Os cavalos para transporte e assim por diante. Então, só que naquela situação de Adão, analisando cada animal, ele via que cada animal tinha sua peculiaridade, só que ele não viu assim uma peculiaridade a nível de ser ajudante mais perto dele, ser uma companheira, uma ajudante realmente frente a ele, né? Como
A palavra diz, a palavra de Bereshit fala que o Hashem colocou a mulher para estar frente a Adão. Então, nós vemos que estar frente a ele, como os animais não falam, cada animal, eles são úteis, né? Eles são ajudadores, mas eles não falam. Então precisava uma pessoa que estivesse frente a ele. Nós precisamos entender também na Torá a questão do animal estar frente. O animal não, no caso essa companheira que Hashem estabeleceu para Adão. O que significa estar frente a Adão? Não que Adão esteja aqui e a mulher vá na frente deles, tipo uma rebelde. Não, Jair Rocha, o que você falar não significa nada para mim. Eu vou na tua frente e pronto, vou indo e... Não é esse sentido. Estar à frente é alguém que saia do teu lado e fique na tua frente, com o rosto para você, né? E diga: Jair, isso que você vai fazer não é bom. E que também você possa dizer para a tua companheira: olha, isso que você está pensando em fazer não é bom. Ou ela dizer: olha, isso que você está pensando em fazer eu acho muito legal, eu apoio, pode fazer, e vice-versa. Então, um ajuda o outro, um apoia o outro. Então, ela seria uma ajudadora nesse sentido, para alertar Adão dele correr um perigo, ou não ser abençoado naquilo que ele fosse fazer. Estar frente a ele, não é ela ser rebelde, mas ela estar abrindo os olhos dele. Essa que é o sentido de frente a ele. Então, Hashem entrou e criou. Vocês vejam, como na Torá está bem claro. Se quem quiser procurar ali, podem ver lá, Bereshit 2, né? Eu vou ler do 20 em diante aqui na Torá, direto da Torá. Está escrito assim, ó: e o homem deu nomes a todo o quadrúpede e ave dos céus, e a todo animal do campo, e para ele o homem não achou uma ajudante ou companheira frente a ele. Esse ajudante ou companheira, a palavra em hebraico é Ezer. E o significado de Ezer tem mais a conotação de ajudante do que companheira, né? Uma ajudante, Ezer. Está ali, aqui em hebraico mesmo, na própria Torá, está Ezer frente a ele. Então, isso que nós temos que entender. Olha, e fez o eterno Deus cair um sono pesado sobre o homem, e esse adormeceu, e tomou das suas costelas, e fechou com carne o seu lugar. E fez o eterno Deus da costela, que tinha tomado do homem, uma mulher, e a trouxe ao homem. Então, foi depois que os animais vieram, que Hashem trouxe os animais a Adão. Foi depois dessa situação que Adão chegou à conclusão que ele não achou uma companhia, uma ajudante frente a ele, né? Então, sempre prevalece o poder da palavra de Hashem. Então, Gênesis 2, 22. Deus não criou uma parceira ideal para Adão rapidinho. Adão teve que pesquisar, tanto é que passou cada animal por ele pensou, né? Ele analisou, ele pensou, ele orou, né? Mas Hashem, quando que o Senhor vai mandar, dentre esses animais, alguém para realmente estar mais próximo de mim, para me ajudar, né? Algo mais ou menos assim, que ele... Não, quem sou eu para dizer que foi exatamente assim, mas deduz-se, né, que foi algo mais ou menos assim. Então, e que não era uma ave ou um animal a sua ajudadora, né? Então, por isso que realmente Hashem enviou, estabeleceu e criou Eva para Adão. E quanto a Moshe, já que nós estamos falando aqui do Jardim do Éden, e quanto a Moshe lá no deserto? Foi a mesma situação para ele? Ele teve que procurar seus parceiros? Sim, ele fez. E Tró disse a ele: olhe através do povo, encontre ele entre
encontre entre eles homens capazes. Então, vocês vejam que assim como teve uma busca, os animais passaram por Adão, um a um, né? Ele deu nome, ele ficou analisando, tal. Então, aconteceu esse um a um, aconteceu com Moisés também. Ele teve que sair dentre o povo, olha o que diz a palavra. Olhe através do povo e encontre eles homens capazes. Então, não foi uma coisa também, num estalar de dedos de Hashem, que Moisés já estabeleceu esses homens. Ele teve que ir um a um. As pessoas, alguns ele já tinham uma concepção de que eram pessoas inteligentes, eram pessoas com feeling, né? Pessoas capazes, pessoas com dons, né? Pessoas inteligentes. Então, alguns ele sabia, outros ele foi conhecendo, né? Dia a dia. E até que ele separou um grupo de homens, né? Um grupo grande de homens, e estabeleceu também esses ajudantes para ele, né? Então, também foi uma situação parecida com o que aconteceu com Adão. Portanto, não é só que Adão e Moshe precisavam de parceiros, eles precisavam procurar os parceiros. Então, o que a Torá nos chama atenção aqui com relação a essas coisas? Que às vezes na vida as pessoas ficam se lamentando e ficam em casa e ficam se lamentando, puxa, minha vida não está legal, eu estou muito oprimido, o meu trabalho está me oprimindo demais, mas eu não estou feliz, tal. Por quê? Porque a gente não sabe delegar e a gente não sabe procurar, às vezes, coisas que venham de encontro a você e também pessoas para ajudar no teu trabalho, pessoas capazes e que venham de encontro com aquilo que você pode oferecer, né? A gente não sai do lugar, a gente fica muito estático, fica reclamando, murmurando e a gente não toma atitudes. Então são duas situações aqui de Adão e de Itró que diz que você tem que procurar, vai atrás do que é bom para você, procura, não se acomode, né? Eles precisavam procurar. A palavra-chave também, além de delegar, procurar. Você tem que procurar aquilo que você goste, que você precise, né? E aqui está mais uma conexão também. Qual o objetivo dos parceiros de cada história? No caso de Moshe, o papel dos juízes do tribunal inferior é ajudar Moshe a assumir parte do fardo de julgar a nação. Então, continuando, irmãos, o mesmo é verdade para Adão e Havá? Não. Então, tem a parte muito semelhante nas duas situações, mas tem algumas partes que são assim, diferentes, né? Por exemplo, Adão não tem que resolver disputas ou julgar ninguém, né? Porque é só ele e a mulher. A razão porque ele precisa de um parceiro é diferente de Moshe. Então, ele precisa de um companheiro que ele possa completar e ser completado, no caso de Adão, né? Diferente da situação de Itró. A Torá cita o parceiro de Adão como que eu já falei para vocês, Ezer, um ajudante. Então, tanto Adão quanto Itró, Moshe, estavam procurando ajudantes. A palavra-chave é a mesma, Ezer, ajudante. É isso que eu achei muito interessante. Alguém pode ajudá-lo em algo. Assim temos um paralelo. A função dos dois parceiros na história, nessas duas histórias, é ser um ajudante. Muito interessante essas duas situações aí com o mesmo entendimento, com o mesmo objetivo, né? Ser ajudante. Portanto, Adão e Moshe estão em uma situação que é Loutov. Não é boa, as duas situações não são boas, porque ambos estão ledavô, sozinhos, né? Ambos estão sozinhos. Então, os dois são instruídos a procurar parceiros que lhe ajudarão. Mas o que os paralelos dizem?
O que o desejo de Adão por uma pessoa tem a ver com o desejo de Moshe por colegas? E o que quer que esses paralelos signifiquem? Eles dizem algo sobre o porquê a história de Itró está na Torá. Moshe e Adão precisam de parceiros para ajudá-los. Isso faz sentido porque, para Moshe, mas por que Adão precisa dessa ajuda? Agora vamos fazer uma pergunta. Por que Hashem achava que Adão precisava de uma parceira? A resposta seria: ele se sentia só. Esse realmente é uma questão, uma problemática. Nós podemos fazer uma alusão dessa palavra se sentia só, que nós vemos essas ligações, né? esses drash que existem na Torá. Por exemplo, vocês lembram daquela passagem em que Jacó, ele também se sentia só? E tem lá na experiência, quando antes de Jacó lutar com o homem, ou com o anjo do Senhor, ele estava só, ele se sentiu só. Existe uma outra passagem lá na frente, que é muito profética, que fala quando o povo de Israel estará numa aflição muito grande, em que, cita lá o livro de Zacarias, em que todas as nações se levantarão contra Jerusalém, e o povo hebreu, né, os hebreus que estiverem em Jerusalém, se sentirão muito sozinhos. Né? Então isso faz uma alusão, esse Adão só, mas ele esperava por alguém quem? Né? Então esse só fala de algo que deixa de ser só, deixará de estar só e vai ser completado. Então fala de a noiva e o noivo. Né? Então todo esse plano de salvação, que eu acho maravilhoso, né? Todos nós, fala da segunda vinda de Yeshua, né, que virá de encontro à sua noiva. Então, essa noiva deixará de estar só. Então, nós podemos fazer essa ligação também, que é muito interessante. Veja como a Torá cita o ajudante de Adão, Azer Kenegedó, né? Um ajudante oposto a ele. Lembra que eu falei para vocês, quando a mulher vem, ela fica na tua frente, assim, com o rosto, né, com a face, olhando para você e você olhando para ela, né? Um ajudante oposto a você, mas oposto no bom sentido. Não para te amaldiçoar, mas para te ajudar, para dizer, Jair, eu acho melhor você não fazer isso, porque isso não vai ser legal. E também você dizer para a mulher essas coisas, né? Gênesis 2:18. Então, não uma Ishá, uma mulher, ou um amado, ou um amigo. Todos seriam termos melhores para curar a solidão. Em vez disso, ela é descrita como uma ajudante oposta a ele. Olha que interessante, né? Oposta a ele. Então, o Eterno ele faz as coisas de uma forma perfeita, né? Completa, né? Não faz as coisas pela metade. Então vemos que o problema do homem estar só não é a solidão. Nós chegamos a essa conclusão. Talvez haja outra coisa que não seja bom que o homem esteja só. Algo que ele precisa fazer, que precisa de ajuda. Mas qual seria então a tarefa de Adão? Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Qual seria então a tarefa de Adão com relação a palavra diz que Adão e Havá, eles tinham que cultivar o jardim, né? Mas cultivar o jardim realmente é algo que dá bastante trabalho, né? Quando você vai cultivar a terra, quando você vai... não é uma coisa assim light que se faz em meia hora, é algo trabalhoso realmente, né? Cultivar um jardim que não era um jardim com certeza de 50 metros quadrados, de 20 metros quadrados, era um jardim, né? Então eles tinham que cultivar o jardim.
Mas, fora isso, tem um trabalho que o Eterno pediu para eles não fazerem, que era, vocês podem provar, né, de todas as árvores, de todos os frutos que tem no jardim, menos um lugar, né, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós colocamos aqui assim, a tarefa, já que Havá não cumpriu o que deveria ter feito, Havá foi estabelecida por Hashem para evitar que ajudasse Adão a não provar dessa árvore. Mas acabou acontecendo o contrário pela astúcia de Satã, da serpente. Então, ele precisaria dessa ajudante para poder ficar de pé, nos ombros dela, talvez, e apanhar o fruto que ela queria alcançar. Nós estamos lançando, né? Seria uma pergunta, um questionamento, né? Seria isso, então, a função de Adão? Né? Então, seja lá o que Adão teve que fazer, não era bom que ele fizesse só. Então, que conclusão nós chegamos disso aí? Que por exemplo, quando o Hashem ele estabelece um juízo, não faltam argumentos contra Hashem. Ele faz as coisas de uma forma completa. A justiça de Hashem, ela é exata, perfeita e completa. Então, se, por exemplo, Hashem não enviasse Havá para Adão, tudo bem. Mas ele deu uma ajudadora para Adão estar frente a ele. Ela que não cumpriu o papel. Então, ele fez as coisas de uma forma completa. Hashem fez, mas tanto um como o outro desobedeceram as instruções de Hashem. Hashem não esqueceu desse detalhe. Né? Quando Hashem diz não é bom que o homem esteja só, ele decide isso do nada? Ou algo precede a isso? Acontece algo que torna um problema para o homem ficar só. Né? Então vamos ver, antes de Hashem decidir dar ao homem uma ajudante, ele lhe diz para comer dos frutos do jardim, com uma exceção, como eu já falei para vocês, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, porque no dia em que comerdes dela, morrerás. Isso está em Gênesis 2:17. E as próximas palavras são: Adão, fique longe da árvore do conhecimento, isso pode te matar, em Gênesis 2:17, né? Então, logo depois, Hashem diz: ei, Adão, você não deveria estar sozinho, você precisa de ajuda. Em Gênesis 2:18. Bem, isso não parece sugerir que a razão pela qual Adão precisava de uma ajudante era para evitá-lo comer da árvore, né? Aquilo que eu falei um pouco atrás. Então, veja como que as coisas acabam. Então aconteceu exatamente o oposto. A ajudante de Adão ofereceu, né, provou e ainda ofereceu para ele o fruto que era proibido, que não era para comer. Mas o texto parece estar nos empurrando nessa direção. Deus não decidiu criar uma segurança para Adão. Ele criou, isso que nós temos que entender, ele criou um segundo ser humano. A questão lá isso nos leva a um entendimento também com Abel e com Caim, né? Caim e Abel. Um segundo ser humano. Supõe-se que um parceiro, pelo simples fato de existir, de alguma forma, ajuda o homem a resistir à árvore. Então, e isso realmente, se você parar para pensar, se você estiver num lugar que você sabe que só está você ali, você é mais suscetível a pecar do que se naquele mesmo espaço tiver outra pessoa. É como se, quando eu citei Caim e Abel, qual que era a mensagem que deveria acontecer, que também não aconteceu, assim como não aconteceu com Adão e Havá, não aconteceu com Caim e Abel.
né? O que não aconteceu com Caim e Abel? Que um deveria ser tutor do outro, um deveria ser um policial do outro, um deveria guardar o outro para que o outro não pecasse, né? E aconteceu o contrário. Caim acabou matando, né, o seu irmão Abel. Então foi uma coisa terrível, mas que era justamente para acontecer o oposto, que nós somos tutores do nosso irmão, nós temos que cuidar para que o nosso irmão não caia, e o irmão também está ali para cuidar para que eu não caia. Um ser tutor do outro e ser polícia do outro, né? Essa que é esse entendimento aí. Em todo o início de Bereshit, Deus cria as coisas e chama-as de bom. O Eterno vai criando as coisas, isso é bom, isso é bom, isso é bom, né? Por exemplo, quando você está no comando de algo, se você é o diretor de um cinema, se você é chefe de uma seção na tua empresa, é sua função decidir. Você tem um poder de decisão sobre o que é bom e sobre o que é ruim, de como as coisas devem ser ou não ser, né? É o que significa o fruto da árvore do conhecimento. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é você conhecer o bem e conhecer o mal, né? No princípio, enquanto antes da desobediência, só se conhecia o bem, né? Então não é tanto conhecimento, mas a perspectiva de que sou o mestre, que sou capaz de decidir se as coisas são como deveriam ser ou não. E mesmo que usemos esse chapéu, às vezes ao nosso modo, esse chapéu pertence a Hashem. Nós não podemos tomar posse e nos acharmos, né? Eu sou o bambambam aqui, eu decido e pronto, né? A palavra final é minha. Então, nós temos que ter no nosso coração que Hashem é o verdadeiro mestre, e a decisão final é dele. O mundo, a terra é o mundo dele, o mundo é dele. E devemos reconhecer que é a decisão dele como as coisas devem ser. Não devemos reivindicar o conhecimento do bem e do mal para nós mesmos. Então, essa foi a problemática, né, de Havá e Adão, né, de experimentarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, na verdade, essa fruta ela deveria ficar quietinha lá, não ser tocada. Das outras árvores, sim, mas essa ela deveria ficar intocada, quietinha lá, na árvore, né? Pergunta: que tipo de pessoa teria mais dificuldade em resistir à árvore do conhecimento? O que pode dificultar que alguém reconheça que existe um poder superior acima? Primeiro, vamos ter aqui um entendimento de poder e de solidão, né? Então, vamos ver aqui uma questão de... Se você tem uma autoridade e o poder, né? Você é um homem lá do governo, tal, e... Desculpe, irmão. Se você não tem poder, ou autoridade, e se você se sente assim, talvez não seria o termo exato, mas você se sente por baixo. Então, a própria vida reforça que algo está acima de você. Você não se sente, você depende assim da decisão de outras pessoas. Você sabe que Hashem está no controle absoluto de todas as coisas, né? Você não se acha. Você, digamos, está numa situação de equilíbrio, né? Você precisa que alguém decida as coisas lá, digamos, em termos da pirâmide, assim, de um país, ou de uma nação, né? Ou de um estado, ou de uma cidade. Porém, se você está no topo da pirâmide e você tem o poder sobre as outras pessoas, aquilo que eu falei no comecinho ali, mas não há o benefício da visão real, da perspectiva correta, quando você está
lá em cima. E isso pode te levar a acreditar que você realmente está no topo. Então esse é um detalhe que a Torá explica isso para nós, né? A Torá, a sabedoria da Torá explica isso para nós. Então, todo cuidado é pouco e ainda assim você é suscetível a se achar que você é aquele cara e que não tem ninguém melhor que você. Você diz, desdiz, manda, desmanda, né? Isso é um problema muito, muito sério. A questão da solidão, se você tem poder e isso for compartilhado com os outros, deduz que você não é o mestre. Você compartilha essas coisas com os outros de uma forma equilibrada, né? Você não pode fingir que é o chefão, e se for um senador ou membro do conselho, e dezenas de pessoas forem tão poderosas quanto você. Então, no caso, se você tem poder e isso for compartilhado com os outros, né? É compartilhado de uma forma equilibrada com os outros, né? Agora, imagine você, tipo um coronel. Você é um coronel, você lidera e as pessoas te obedecem. Então, a tendência é se considerar o árbitro do certo e do errado. Porém, é um código moral ao qual parece que você está em dívida com alguém. Porque você não está na posição certa. Você não está realmente na posição correta, segundo a Torá. Então, as manchetes confirmam isso. Elas estão cheias de figuras, né? Nós sabemos da história aí, nós sabemos de muitas nações aí com homens muito poderosos, né? Mas qual que foi o fim desses homens, né? Trágicos, fins trágicos, né? Figuras poderosas, solitárias, ditadoras, pessoas ditadoras, né? E etc. Não vamos estender tanto aí, que alguns já até lembraram de nome de alguns. Pessoas que se achavam e que tinham direito de tudo, né? De tirar vidas, de destruir, né? Destruir povos, destruir muitas vidas, matar, né? Uma coisa terrível, uma coisa terrível. Então, Moshe também corria o risco de comer da árvore do conhecimento. Não, mas Rosh Jair, como assim Moshe também corria o risco de comer? Já que Adão e Havá provaram, né? Então nós estamos fazendo um paralelo, né? Que é uma situação muito parecida com o que aconteceu com Adão e Havá, que eles realmente fizeram, mas aqui Hashem estava cuidando para que realmente isso não chegasse a acontecer daquela forma com Moshe. Que ele estava correndo esse risco de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e começar a se achar. Eu sou o bambambam aqui, né? Tem toda essa multidão aqui que são submissos a mim aqui, eu falo, desfalo, e eles vão me obedecer? Não. Então, ele poderia, se não houvesse essa intervenção de Hashem, através de Itró, poderia chegar a esse ponto, mas não chegou. Graças a Hashem, não chegou a esse ponto aí, né? Então, eu achei muito interessante, porque lembra realmente a questão de provar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele estava a ponto de acreditar que era o mestre sobre os israelitas, no caso Moshe, né? Não apenas aquele que explicava o bem e o mal, mas que decidia tudo, né? Então, é por isso que Hashem enviou Itró, e por isso que Hashem deu uma ajudadora a Adão. Então, esse é o último slide, irmãos, só vamos finalizar aqui. Para ter uma chance de evitar a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque sem um parceiro e só no jardim, por quanto tempo Adão seguiria as regras? Mas com a presença de Eva, para lembrar Adão que ele não era o único e não era o mestre, né?
Eva, Havá, pelo menos em teoria, deu a Adão uma chance, né? Hashem não esqueceu deste importante detalhe. Quer dizer, ele colocou a ajudadora para Adão, mas mesmo assim houve uma desobediência, né? E como Hashem, ele mesmo criou o livre-arbítrio, então ele respeitou essa liberdade de escolha. Ele pediu, mas não houve a obediência ao que o Eterno pediu, né? A razão do paralelo entre as histórias de Etró e Adão é que as questões mais profundas nas duas histórias são a mesma. Então, agora aqui o resumo final das duas situações, das duas histórias. Não importa quão grande seja um homem, não importa como ele acaba justificando para si, se ele detém o poder e o detém sozinho. Enfrentará a ilusão de que seu poder, sua autoridade é maior do que realmente é. Então, essa questão do sozinho, irmãos, que é o problema aí. E ele pode, por mais que ele se esforce, ele acaba uma hora acreditando que ele detém esse poder. Tá bom? Então, o Eterno abençoe a todos. E que realmente nós possamos colocar em prática, né, todos esses ensinamentos no nosso dia a dia, esses ensinamentos aí preciosos da Torá, que é espírito e vida para cada um de nós. Que o Eterno abençoe a todos. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém.